No coração de Lisboa, sob a chuva torrencial de uma noite de outono, eu, Ana, de 25 anos, corri para dentro da Biblioteca Nacional, fugindo não só da tempestade, mas também de uma discussão violenta com meus pais sobre o meu futuro arranjado. Mal sabia que ali, entre as prateleiras antigas, uma mulher de olhos azuis me observaria de longe, mudando o curso da minha vida. Quando ela se aproximou, oferecendo um livro sobre poesia feminina, sua voz suave cortou o silêncio como um raio, e eu senti um arrepio que não era do frio. Meu nome é Ana Sousa, uma estudante de literatura na Universidade de Lisboa, filha de uma família conservadora do bairro de Alfama. Meus pais, devotos católicos, sempre planejaram meu casamento com o filho de um amigo de negócios, um homem que eu mal conhecia. Naquela noite, eu havia fugido de casa após uma briga onde meu pai gritara que eu era uma decepção por questionar tradições. A biblioteca era meu refúgio, um lugar onde as palavras me libertavam das correntes sociais. E foi lá que conheci Maria Oliveira, a bibliotecária-chefe de 55 anos, com seu cabelo grisalho impecavelmente arrumado e uma presença que exalava sabedoria acumulada. Ela me viu tremendo e ofereceu um chá quente no canto reservado para funcionários. Você parece perdida, querida, disse ela, com um sotaque lisboeta suave que me acalmou instantaneamente. Conversamos sobre livros, sobre Virginia Woolf e Simone de Beauvoir, autoras que eu adorava mas que meus pais consideravam perigosas. Maria compartilhava histórias de sua juventude, de como lutara contra as expectativas de uma sociedade portuguesa ainda presa ao salazarismo residual. Seus olhos brilhavam ao falar de liberdade, e eu me vi hipnotizada. Pela primeira vez, senti uma conexão que ia além das palavras, um puxão invisível que me fazia questionar tudo o que eu sabia sobre mim mesma. Dias se transformaram em semanas, e eu voltava à biblioteca todos os dias após as aulas. Maria me mostrava sessões escondidas, livros raros sobre direitos das mulheres e identidades ocultas. Nossas conversas aprofundavam. Ela contava sobre seu casamento fracassado nos anos 80, forçado por pressão familiar, e como se divorciara aos 40, escolhendo uma vida solitária dedicada aos livros. Eu, por minha vez, desabafava sobre a asfixia em casa, sobre como o meu noivo, Pedro, me via como um troféu e não como uma pessoa. Você merece mais, Ana, Maria dizia, tocando levemente minha mão, um gesto que enviava ondas de calor pelo meu corpo. Mas o conflito interno começou a crescer. Eu me pegava pensando nela à noite, sonhando com seus sorrisos, questionando porque meu coração acelerava perto dela e não de Pedro. Em Portugal, onde a igreja ainda influencia tanto, ser diferente era um pecado mortal. Meus pais me educaram para ser a esposa perfeita, e qualquer desvio era traição. Uma tarde, enquanto organizávamos livros juntas, Maria confessou: eu vivi escondida por anos, Ana. Amar alguém do mesmo sexo é uma batalha constante contra o mundo. Suas palavras me atingiram como um soco. Era isso. Eu estava me apaixonando por ela? O pânico se instalou, mas também uma excitação proibida. A tensão aumentou quando Pedro apareceu na biblioteca, enviado por meus pais para me vigiar. Ele me encontrou rindo com Maria e franziu a testa. O que você faz aqui tanto tempo? Perguntou, possessivo. Eu menti, dizendo que era pesquisa para a faculdade, mas dentro de mim, uma rachadura se formava. Naquela noite, em casa, minha mãe notou minha distração e pressionou: você está estranha, Ana. É por causa daquele casamento? É o que Deus quer. Eu neguei, mas a culpa me corroía. Como eu poderia trair minha família por sentimentos que nem entendia? Maria, percebendo minha angústia, me convidou para um café fora da biblioteca. Sentadas em uma esplanada no Chiado, sob o sol poente, ela abriu seu coração. Eu me apaixonei por uma mulher aos 30, mas neguei por medo. Perdi anos infeliz. Suas lágrimas me comoveram e, impulsivamente, segurei sua mão sobre a mesa. Alguém nos viu? O medo de olhar julgadores me paralisou, mas o toque era elétrico. Voltei para casa atormentada, sabendo que estava no limiar de uma escolha irreversível. O primeiro confronto veio rápido. Meu pai descobriu mensagens no meu telefone, inocentes, mas afetuosas, de Maria. Quem é essa mulher velha? Berrou ele, jogando o aparelho na mesa. Eu gaguejei, mas ele conectou os pontos com sua mente conservadora.
Você está se perdendo, Ana. Isso é influência do diabo. Minha mãe chorava, implorando que eu rezasse. Eu fugi novamente para a biblioteca, onde Maria me abraçou pela primeira vez. Vamos devagar, sussurrou ela. Mas o abraço selou nosso destino, e eu soube que o preço seria alto. À medida que nosso vínculo se fortalecia, as mentiras se acumulavam. Eu inventava desculpas para sair, dizendo que estudava com amigos. Pedro, sentindo o distanciamento, confrontou-me. Você me evita por quê? É outra pessoa? Eu neguei, mas a culpa me consumia. Internamente, debatia, era certo amar Maria? Ela era 30 anos mais velha, uma figura materna em alguns aspectos, mas o desejo era a real sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e tradições, me via como normal. Eu li artigos sobre direitos LGBT, mas o medo de rejeição familiar me paralisava. Uma noite, Maria me levou a um pequeno apartamento dela em Bairro Alto. Conversamos até madrugada sobre sonhos e medos. Eu te amo, Ana, disse ela, e eu respondi o mesmo, selando com um beijo casto mas profundo. Foi o início de nossa relação secreta, cheia de momentos roubados. Mas o segredo pesava, e eu sentia traição à minha herança cultural. Como equilibrar amor e dever? O conflito interno me dilacerava, preparando o terreno para a tempestade que viria. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções escondidas. Eu e Maria nos encontrávamos em parques discretos de Lisboa, como o Jardim da Estrela, onde podíamos caminhar de mãos dadas sem olhares curiosos. Ela me ensinava sobre a história que era portuguesa, sobre como o 25 de Abril trouxe liberdades, mas não para todos. Ainda lutamos contra o preconceito, dizia, e eu assentia, sentindo o peso da realidade. Em casa, a pressão aumentava. Meus pais marcavam datas para o casamento com Pedro, ignorando meus protestos. É para o seu bem, insistia minha mãe, com olhos cheios de preocupação genuína. Internamente, eu me debatia com questões morais. Amar Maria era errado? A diferença de idade a tornava predatória, como alguns diriam? Eu, aos 25, era madura o suficiente para decidir? Essas dúvidas me assombravam nas noites insones. Maria, por sua vez, lutava com seus próprios demónios, o medo de ser vista como a corruptora de uma jovem. Eu não quero te machucar, confessava ela, mas nosso amor crescia apesar dos obstáculos. O primeiro ato de traição veio de forma inesperada. Minha melhor amiga, Sofia, descobriu-nos acidentalmente em um café. Ela reagiu com choque. Ana, isso é, você sabe o que sua família diria? Prometeu guardar segredo, mas eu via a dúvida em seus olhos. Dias depois, Sofia me confrontou. Você está traindo Pedro e seus pais. Pense no escândalo. Suas palavras ecoavam minhas inseguranças e eu chorei, questionando se valia a pena. Mas o amor por Maria me impulsionava adiante. A tensão social se manifestou em eventos familiares. Em uma festa de São João, com fogueiras e sardinha assada, Pedro me propôs casamento publicamente. Todos aplaudiram, mas eu hesitei, murmurando um sim forçado. Maria, que eu havia convidado secretamente, viu de longe e saiu magoada. Naquela noite, discutimos pela primeira vez. Você vai se casar com ele? Perguntou ela, voz trêmula. É pressão, Maria. Eu te amo. Mas o dano estava feito, a dúvida se instalou entre nós. Meu pai, suspeitando, contratou um detetive particular, uma prática comum em famílias abastadas de Lisboa. Ele descobriu nossas saídas e confrontou Maria na biblioteca. Fique longe da minha filha, gritou, ameaçando denunciá-la por influência imoral. Maria manteve a compostura, mas depois me contou, chorando, eu posso perder meu emprego, Ana. O preço estava subindo, eu via o sofrimento que causava a ela, uma mulher que dedicara a vida à educação. Decidi enfrentar meus pais. Em uma jantar familiar, anunciei, eu não amo Pedro. Amo outra pessoa. O silêncio foi ensurdecedor. Minha mãe desmaiou dramaticamente, e meu pai explodiu. Quem? Algum marginal? Quando revelei ser uma mulher, o caos irrompeu. Você está possuída.
Vamos te levar a um padre, berrou ele. Fui trancada no quarto, telefone confiscado, como uma prisioneira. O isolamento me quebrou, mas também me fortaleceu. Maria arriscou tudo ao me visitar secretamente, escalando a janela como em um romance antigo. Vamos fugir juntas, propôs ela. Mas eu hesitei, abandonar minha família? O conflito moral me dilacerava, lealdade versus felicidade. Escolhi ficar e lutar, mas isso custou caro. Pedro, furioso com a rejeição, espalhou rumores na universidade. Ana é lésbica, cuidado com ela. Os olhares de julgamento começaram, amigos se afastaram. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava estigmas profundos. Em meio ao caos, Maria enfrentou sua própria família. Seus filhos adultos, que moravam no Porto, souberam por fofocas e a confrontaram. Mãe, aos 55 anos? Com uma garota? Isso nos envergonha. Ela defendeu nosso amor, mas perdeu o contato com eles temporariamente. O preço da autenticidade, disse ela, amarga. Eu a consolei, mas sentia culpa por arrastá-la para isso. A alta tensão culminou em uma manifestação LGBT em Lisboa, onde eu e Maria fomos juntas pela primeira vez publicamente. Cartazes de arco-íris contrastavam com contra-manifestantes religiosos gritando pecado. Alguém nos fotografou e a imagem viralizou em redes sociais. Meus pais viram e deserdaram-me. Você não é mais nossa filha. O coração partido, eu me mudei para o apartamento de Maria, mas o peso da perda familiar me consumia. Agora, vivendo juntas, enfrentávamos o dia-a-dia. Maria perdia amigos conservadores na biblioteca e eu lutava com depressão pela rejeição. Mas nosso amor nos sustentava, forçando-nos a questionar: valia a pena o sacrifício? O drama se intensificava, com mais confrontos à vista. A vida com Maria era um misto de alegria e tormento. Nosso apartamento em bairro alto ecoava risadas em noites tranquilas, mas também silêncios pesados quando as memórias me assaltavam. Aos 25, eu perdi a juventude em brigas internas, questionando se minha escolha era egoísta. Maria, com sua experiência, me guiava. O amor verdadeiro exige coragem, Ana. Mas o custo social era implacável, vizinhos cochichavam e eu evitava ruas familiares por medo de encontros. Um novo conflito surgiu com Sofia, que, pressionada pela consciência, contou tudo aos meus pais, uma traição que me devastou. Eu fiz pelo seu bem, justificou ela. Perdi minha melhor amiga, isolando-me mais. Em retaliação, meus pais processaram Maria por alienação afetiva, alegando que ela me manipulava. O Tribunal de Lisboa se tornou palco de nosso drama. Advogados debatiam moralidade, enquanto eu testemunhava, voz trêmula. Eu escolhi isso. O juiz, conservador, advertiu Maria, mas arquivou o caso por falta de provas. Vitória amarga, pois a mídia local noticiou: romance lésbico abala família tradicional. A exposição trouxe haters online, com mensagens de ódio chamando-nos de anormais. Maria, resiliente, organizava grupos de apoio LGBT, mas eu me retraía, duvidando de tudo. E se eles estiverem certos? Perguntei uma noite. Ela me abraçou. A sociedade muda devagar, mas nosso amor é real. Seu otimismo contrastava com minha angústia, criando fricções. Pedro, não aceitando a derrota, apareceu no apartamento uma noite, bêbado e furioso. Você me trocou por uma velha? Eu te dei tudo. Ele tentou-me arrastar, mas Maria interveio, chamando a polícia. O incidente nos uniu mais, mas deixou cicatrizes. Eu via o ódio que nosso amor provocava. Moralmente, debatia, era certo impor isso aos outros? O dano colateral me corroía. Familiares distantes se envolveram, tias devotas ligavam, implorando que eu voltasse ao caminho certo. Uma prima me convidou para uma terapia de conversão disfarçada de retiro religioso. Recusei, mas a pressão me levava ao limite. Maria sugeriu terapia profissional e começamos sessões em uma clínica progressista. Lá explorei meu trauma, a educação repressiva, o medo de ser errada. Você não é defeituosa, Ana, disse a terapeuta. Aos poucos, eu despertava para minha identidade.
Mas o ápice veio com a doença de minha mãe. Um infarto causado pelo stress, segundo os médicos. Meu pai culpou-me, sua escolha a matou. No hospital, eu a visitei secretamente, vendo sua fragilidade. Porquê, Ana? Sussurrou ela. Chorei, explicando meu amor por Maria. Pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos, não ódio, mas confusão. Saí dali abalada, questionando se meu amor valia vidas. Maria enfrentava sua própria crise, demissão da biblioteca por conduta inadequada após queixas de pais conservadores. Anos de carreira perdidos, lamentou ela. Eu a apoiei, mas sentia responsabilidade. Juntas, buscamos empregos, eu como professora particular, ela em uma livraria independente. A luta financeira adicionava tensão, testando nosso laço. Em um momento de vulnerabilidade, discuti com Maria, talvez devêssemos parar. O custo é alto demais. Ela chorou, você me abandonaria? Reconciliação veio com promessas de perseverança, mas a semente da dúvida crescia. Sociedade nos forçava a escolher conformidade ou isolamento. Um aliado inesperado surgiu, meu irmão mais novo, João, de 20 anos, que secretamente me apoiava. Ele visitou-nos, dizendo, eu te amo como você é, mana. Sua aceitação trouxe esperança, mas destacou a divisão familiar. Com ele, planejei uma reconciliação, mas meu pai recusou. Enquanto estiver com ela, não. O impasse doía. À medida que o ano avançava, participamos de mais eventos LGBT, como o Arraial Pride em Lisboa. Lá, vimos casais como nós, inspirando-nos. Mas um ataque verbal de contramanifestantes nos lembrou a realidade cruel. Maria foi ferida emocionalmente, questionando, vale a pena lutar? Eu a convenci a persistir, mas internamente, o cansaço se acumulava. O drama se aproximava de um clímax inevitável, com decisões que mudariam tudo. O ponto de virada veio em uma viagem ao Alentejo, onde buscamos refúgio em uma casa rural de Maria. Longe de Lisboa, respiramos liberdade, caminhadas por vinhedos, noites estelares discutindo futuros. Casemos-nos, propôs ela impulsivamente. Eu ri, mas considerei, em Portugal, o casamento igualitário era lei desde 2010, mas para nós, um ato de rebelião. Meus pais nunca perdoariam, respondi. O debate moral retornou, priorizar amor ou família? De volta à cidade, a realidade nos acertou. Meu pai sofreu um acidente de carro e no hospital implorou minha presença. Fui, encontrando fraco, Ana, volte para casa. Sem ela? Chorei, pai, eu a amo como você ama a mãe. Pela primeira vez, ele ouviu, mas rejeitou, é contra Deus. Saí dali com o coração partido, sabendo que a escolha era definitiva. Maria, sentindo minha dor, ofereceu uma saída, se precisar, termine comigo. Sua generosidade me comoveu, mas eu recusei, não sem você. Essa lealdade custou, perdi herança, conexões sociais. Amigos da universidade me evitavam, rotulando-me controversa. O isolamento nos unia, mas também nos desgastava. Uma traição maior veio de João, pressionado pelo pai, ele revelou detalhes íntimos para salvar a família. Descobrimos quando o pai nos confrontou novamente, com provas. Vocês são uma abominação, gritou. Maria, furiosa, defendeu-nos. Nosso amor é puro. Mas o dano era irreparável. João se arrependeu, mas a confiança se quebrou. Em meio ao caos, participei de um painel sobre direitos LGBT na universidade. Falei abertamente, amar não é escolha, mas lutar por isso é. Aplausos misturados com vaias, ganhei aliados, mas inimigos também. Maria me apoiou, orgulhosa, mas preocupada com retaliações. A saúde de Maria declinou com o estresse, insonia, ansiedade. Eu a cuidei, invertendo papéis, a jovem amparando a madura. Eu te trouxe isso, lamentei. Ela sorriu, você me trouxe vida. Momentos assim nos fortaleciam, mas o preço físico era visível. Decidimos confrontar a família em uma reunião orquestrada por um mediador.
No café neutro, meus pais sentaram rígidos. Por que nos machucar? Perguntou minha mãe. Expliquei, quero ser feliz. Meu pai cedeu um pouco, talvez com tempo. Mas exigiu que eu deixasse Maria. Recusei, saindo em lágrimas. A rejeição final me libertou, mas feriu profundamente. Com o tempo, construímos uma nova rede, amigos grupos de apoio. Maria encontrou emprego em uma ONG LGBT e eu completei minha tese sobre literatura feminina. Nosso amor amadureceu, mas cicatrizes permaneciam. Questionávamos escolhas. Era certo priorizar o eu sobre o coletivo? Um último confronto. Pedro, obcecado, nos seguiu e ameaçou violência. Chamamos a polícia, obtendo ordem de restrição. O incidente nos uniu mais, mas destacou perigos. Sociedade evoluía, mas devagar. À beira do clímax, planejei uma surpresa. Propus casamento a Maria em Sintra, sob castelos românticos. Ela aceitou, lágrimas nos olhos. Mas o anúncio traria mais drama, testando limites. O caminho à frente era incerto, cheio de sacrifícios. O casamento foi simples, em uma capela laica de Lisboa, com poucos amigos como testemunhas. Eu, de vestido branco fluido, e Maria, elegante em terno cinza, trocamos votos, na alegria e na dor, contra um mundo preciso. A cerimônia foi linda, mas ausências doíam, minha família não veio. Notícias se espalharam e reações variaram, apoio online, mas condenação de conservadores. Escândalo em família tradicional, titulavam jornais locais. Pós-casamento, a lua de mel em Porto foi pacífica, mas ao voltar, enfrentamos backlash. Meu pai enviou uma carta, você nos matou por dentro. Chorei dias, questionando, era felicidade às custas de outros? Maria me consolou, eles escolheram o ódio. Mas a culpa persistia. Vida cotidiana testava-nos, discriminação no trabalho, olhares na rua. Maria, aos 55, lidava melhor, mas eu, jovem, rebelava-me internamente. Juntei-me a ativismo, marchando por direitos, transformando dor em propósito. Nossa história inspira, dizia Maria. Verdade, mas o custo emocional era alto. Uma reconciliação parcial veio com minha mãe. Ela visitou secretamente, trazendo fotos antigas. Eu te amo, mas não entendo, confessou. Conversamos horas, plantando sementes de aceitação. Meu pai resistia, mas o diálogo começou. Anos passaram em flash, adotamos um cachorro, viajamos pela Europa care-friendly. Maria escreveu um livro sobre nossa jornada, vendendo bem. Eu me tornei professora, educando sobre diversidade. Mas reflexões profundas permaneciam, as escolhas foram certas? Danos irreparáveis valeram? No fim, acordamos para quem somos, pagando o preço da autenticidade. Sociedade portuguesa muda, mas devagar, nosso amor acelera isso. Mas e se o amor verdadeiro sempre exigir sacrifício? É certo priorizar o coração sobre laços de sangue?